Allan Kardec quase nunca, e os espíritos quase nunca falam nessa maluquice que botaram na cabeça de lei de causa e efeito. Eu não acredito nisso. Com sinceridade, lei de causa e efeito moral, não. Causa e efeito física, não tem problema. Se eu empurrar este copo, esta taça, ela desloca ação e reação. Mas do ponto de vista moral, não. Isso eu comecei a questionar quando eu comecei a trabalhar com a mente humana. O melhor trabalho do mundo para o indivíduo crescer é o trabalho de terapeuta. Precisa ligar aí, não é não? É o trabalho de terapeuta. Por quê? Porque ele nos coloca em contato com a mente humana e nós descobrimos coisas impressionantes. Eu posso dizer que eu tinha uma certa compaixão pelo ser humano. Depois que eu me tornei terapeuta, essa compaixão atingiu um elevado grau. Eu comecei a ver que, de fato, nós somos irmãos nos problemas, nas dificuldades. Porque ninguém senta defronte de mim, nem em surto, sem me mostrar para mim um problema que eu também tenho. Eu me tornei solidário com o ser humano. Eu comecei a me sentir ser humano. E eu pude assumir as condições de ser humano. Porque confesso a vocês que simplesmente por ter nascido filho único, ter nascido muito bonito, inteligente, capaz, eu vivi inflado. Hoje em dia, eu debaixei essa inflação, eu me tornei tão humilde que eu tenho orgulho disso. Então, eu comecei a ver que, apesar de continuar muito bonito, muito inteligente e muito culto, eu também sou modesto. Então, eu pude naturalmente ver os outros com o mesmo olhar. E descobri um negócio interessante, que as pessoas às vezes começam a, entre aspas, pagar pelo que não fizeram. Pelo que não fizeram. A começar dos animais. Normalmente uma pessoa tem um problema, eu já disse aqui uma vez, o avião da Air France, eu estou usando isso sempre, ele caiu. Uma moça ligou para mim, uma Djalmete ligou para mim. Djalma, por que as pessoas que estavam no avião da Air France morreram? Eu digo, o avião caiu. Se um avião cai, as pessoas morrem. Estava afogado, ele estava no oceano. Aí vai assim, mas cada um ali morreu por quê? Eu digo, bom, quem não morreu na pancada, morreu afogado ou comido por tubarão. Mas não era isso, a pessoa estava querendo saber por que cada um tinha o que tinham feito na vida passada. Eu digo, olha, alguém pode ter feito besteira, mas podem ter muitos ali que não fizeram nada. Eu disse para ela, você já leu a Gênese? Se você ler a Gênese, vai verificar Kardec dizendo umas coisas que botam a gente para pensar. Ele diz assim, quando tem uma tragédia, um terremoto, morre muita gente, ele diz assim, Deus renova os povos, como a gente faz a poda numa árvore. E se alguém estava lá e morreu quando não era o momento, simples, ia morrer um dia mesmo. Tanto faz morrer daqui a 50 anos, como morrer depois da manhã. Porque o espírito não morre. Allan Kardec, a Gênese. Então ele tira essa história de todo mundo que morreu num acidente, num problema assim, tinha feito alguma coisa no passado. Porque uma pessoa pode morrer a primeira vez. A pessoa pode fazer uma escolha errada e se dar mal a primeira vez.
Não necessariamente porque fez alguma coisa, inclusive porque essa visão tem que ser mudada. Nós estamos aqui para aprender, não para pagar nada, não para resgatar nada, não para espiar nada. Nós estamos aqui para aprender. Esse é o objetivo de Deus, liquidar a ignorância. Porque, inclusive, se você nasce com um defeito físico, ontem mesmo, uma amiga minha, ela é canhota, e ela teve um problema de uma inflamação no nervo. Estava com a mão enfaixada, está com a mão direita livre, mas para escrever, ela nunca treinou a escrever com a mão direita. Eu digo, quem sabe se não era a hora? Porque eu não sei se vocês sabem, eu escrevo sempre com a direita, eu sou destro. Poderia usar a sinistra. O nome não sou eu que inventei, não. É assim mesmo. É porque o pessoal liga sempre o que é da esquerda com sinistro. Né? E muitos são. É verdade. E muitos são. Então, a destra e a sinistra. Se eu sou destro, por que eu não escrevo com a mão esquerda? Por que eu não uso com a mão esquerda? Ah, porque o meu cérebro, ok, tudo bem. Eu sei que minha parte esquerda está desenvolvida, logo a parte direita eu uso mais. É uma questão de especialização. Mas se eu quiser, eu uso o outro. Basta que eu treine. Basta que eu me aplique. Basta que eu faça a escolha de usar a mão esquerda. E aí? E se eu fizesse, eu ganharia muito. Sabe por quê? Porque eu me apropriaria de uma habilidade nova. E ao fazer isso, eu agiria sobre o meu sistema nervoso, sobre o meu cérebro em primeiro lugar. Por quê? Porque quando nós estamos habituados com alguma coisa, como usar sempre a mão direita, o que vai acontecer? Nossos estímulos vão automaticamente seguir o mesmo caminho neuronial. E seguindo esse caminho, é como se eles ficassem viciados nesse caminho. Tão viciados que se nós queremos mudar, alguma coisa fica estranha. Porque o nosso sistema nervoso, um conjunto neuronial, está viciado na passagem dos impulsos o tempo inteiro. Se eu começo a exercitar a mão esquerda, automaticamente eu vou criar uma série de associações neuroniais diferenciadas. E eu me aproprio de uma nova habilidade. E eu me desenvolvi mais. Porque se eu posso usar as duas mãos da mesma maneira, eu me tornei um indivíduo mais equilibrado em termos físicos. Em termos físicos. Porque senão eu fico enviesado. Não sei se vocês se lembram de quando Maradona jogava. Um brilhante jogador. Ele tinha um gênio. Porém, ele era aleijado. Ele só usava a perna esquerda. E eu verifiquei no jogo, e aí você vê a inteligência muscular do indivíduo também, a inteligência, a capacidade de resolver um problema em questão de fração de segundo. Eu vi ele sai driblando os adversários e vai para o lado direito do campo. Só que quando ele chega na linha de fundo, ele não pode cruzar com a perna direita, que a perna direita dele só serve para ele não cair. Então o que fez ele de imediato, e aí foi o que eu achei fantástico do raciocínio, ele imediatamente dá uma gaúcha. Sabe o que é uma gaúcha, né? Ele passa a perna, chuta com a esquerda e cruza a bola e alguém faz o gol. Vejam, ele teve que criar no momento, improvisar para conseguir realizar algo que Pelé realizava numa boa. Por quê? Porque Pelé tinha duas pernas.
ele as usava com a mesma eficiência, fosse pela direita, fosse pela esquerda. Tanto que quando faz essa discussão, quem é o melhor jogador, eu digo em termos de físicos, de uso do corpo, Pelé, não tem dúvida. Em termos de gênio, os dois, e talvez o Maradona tenha um pouco mais, porque ele tinha que resolver um problema mais difícil, era o de só usar uma perna. Então, quando ele ganhou como sendo o melhor jogador do mundo, muita gente teve um ataque, eu não acho que tem que ter, não. Porque precisava realmente ser muito bom para fazer o que o Pelé fazia com as duas pernas. Porque ele tinha sempre que improvisar, achar uma forma de resolver aquela deficiência que ele apresentava. Também, quando nós encarnamos com uma deficiência, nós não estamos pagando nada, nós estamos aprendendo a trabalhar, a exercer a nossa atividade física com o que nos sobrou. Aliás, acontecido agora, na guerra do Iraque, um garoto perde os dois braços e culpa dos exércitos que estão lá, os aliados lá. O que aconteceu no Afeganistão, desculpe. O que foi que aconteceu? Essa criança foi levada para a Inglaterra, passou por tratamento e passou por um desenvolvimento para usar os pés, as pernas. Vocês nunca receberam cartão da ONU feito por pessoas que são deficientes, usando os pés? Pintam. Eu vi uma mulher cozinhar com os pés. Isso. Só as pernas. Ela desenvolveu uma habilidade que eu não vou conseguir desenvolver nessa. Você faz isso? Nem mais. Não tem como. Mas ela fez. Alguém pode me dizer, mas ela nasceu sem braço, porque na vida passada esbofeteava a mãe. Ou não. Ou não. Eu digo o seguinte, uma pessoa nasce cega. Vamos dizer que tem um espírito que venha se desenvolvendo naturalmente. E um dia ele vai trabalhar com alguém, vai ajudar alguém que nasceu cego. E ele para e pensa assim, mas veja, essa experiência que eu não tive. Como seria, como eu reagiria se eu encarnasse cego, já que eu nunca fui cego? E pela curiosidade, pelo aprendizado, ele pode chegar lá e dizer assim, ó, quero encarnar cego. Encarnar cego. Porque ele estará olhando um aprendizado. E olha que não é pequeno, não. E não pensem que nascer sem olhos é um problema. Porque existem muitas espécies animais que não têm olhos e sobrevivem muito bem, obrigado. Muito bem. As topeiras vivem excelentemente bem. Se defendem, bem alimentado. Se reproduzem, acham alimento. Eu conto sempre aqui um fato. Existe um animalzinho, oh meu Deus, é a topeira dourada do deserto. Ela é uma espécie que não tem olhos.